Fala aí galera, aqui é o Arthur do canal Arthur Investe e você aí deve estar se perguntando: Arthur, você sabe tocar guitarra? Não. Arthur, você sabe tocar alguma coisa? Também não sei. Mas sabe uma coisa que eu sei tocar muito bem? Os investimentos, pessoal. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje com vocês. Como que a gente vai reaplicar o dinheiro que a gente ganhou na nossa carteira. Acompanhe aí comigo. Para começar esse vídeo então, galera, eu vou dar dois avisos muito importantes. O primeiro é que a gente está quase batendo 200 inscritos nesse canal. Eu tô muito feliz mesmo. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá apoiando o canal. Se você puder ajudar a gente a acelerar ainda mais, já dá o like, se inscreve aí se você ainda não é inscrito. E o segundo aviso é que eu cometi um erro, porque durante os meses que a gente estava investindo na nossa carteira, eu não reapliquei os dividendos que a gente estava ganhando. E vocês lembram que a gente falou sobre isso no nosso último vídeo da carteira, que a gente tinha recebido quase que R$80 de proventos dos fundos e das ações que a gente tinha na nossa carteira? Então, no vídeo de hoje, eu vou estar investindo com vocês os nossos R$80 que a gente ganhou da nossa carteira. Porque assim, a bola de neve dos nossos investimentos, né, do nosso patrimônio, vai ficando cada vez maior e assim o nosso rendimento também vai aumentando. Então, não fica estagnado. Esse foi um erro que eu cometi e eu vou sempre estar buscando fazer a reaplicação dos nossos ganhos junto dos vídeos que a gente já faz o aporte de 330 todo mês. Então, esses são os dois avisos para a gente estar começando esse vídeo. E galera, só para vocês terem uma noção da burrada que eu estava fazendo em não reinvestir os nossos ganhos, eu pedi para o meu grande amigo ChatGPT fazer uma ilustração através de um gráfico de uma pessoa que ganha R$330 todo mês, reinveste os dividendos que ela ganha, e outra pessoa que investe também R$330 todo mês, mas ela não reinveste os dividendos que ela ganha, que é exatamente o caminho que a gente estava seguindo. Olha aí comigo. Uma pessoa que não reinveste o que ela está ganhando, ela está só investindo os R$330, isso a gente colocou com um rendimento de 0,8% ao mês, tá? Ela vai receber no final de 30 anos R$80 mil. Você vai falar, pô, tá muito bom, né? Até a gente comparar com a pessoa que reinveste o que ela ganha. Olha a diferença, gente. A pessoa que reinveste os dividendos que ela ganha, ela sai com, no final das contas, R$362 mil. Dá uma diferença um pouquinho grande, né? Se a gente reinvestir, se a gente não reinvestir. Então a gente tem que ficar ligado até nos mínimos detalhes. Se a gente deixa uma oportunidade dessa passar, a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo dinheiro. Então vamos ficar esperto para não errar mais isso. Então reinveste também o que você está ganhando para você não ficar para trás. Vamos então falar da onde a gente vai investir os nossos R$80 que a gente recebeu sem fazer nada. Vou repetir, a gente não fez nada para receber eles. A gente só deixou o nosso dinheiro trabalhar para a gente não teve que perder tempo, gastar energia. Ele simplesmente rendeu para a gente e pagou bons dividendos. Então, para muita gente aqui que está assistindo esse vídeo, R$80 pode parecer muito pouco. Eu já conversei com alguns amigos meus, eles falam assim, pô, para a gente sair entre si só, dá mais de R$80 aí numa brincadeira. Outro amigo meu fala, se eu vou sair com minha namorada, dá mais de R$150 uma noite, só pra gente sair junto e aproveitar. Bom, que bom que eu não tenho uma namorada pra lidar com esse tipo de coisa, né? Talvez eu quisesse uma, mas não é o foco desse vídeo. Vamos falar sobre aonde que a gente vai investir, então, os nossos R$80. E é importante eu falar aqui pra vocês, pessoal, que esse vídeo não é só para você ficar na teoria, não é só para você ler as informações que eu vou colocar aqui e ficar sem fazer nada. É para você começar. Eu acabo deixando de falar isso um pouco nos outros vídeos, e a gente fala, pô, Arthur, tô assistindo seus vídeos, muito legal o conteúdo, mas de verdade mesmo, o que eu mais quero é que uma pessoa só que está assistindo esse vídeo começa a investir. E se você começou aqui assistindo esse vídeo, por favor, deixa aí nos comentários para eu ficar sabendo que o meu objetivo foi concluído, que é ajudar alguém a conseguir alcançar os objetivos financeiros dessa pessoa. Então, se você está assistindo esse vídeo, começa a investir e não deixa de deixar o seu comentário para eu saber que a gente está seguindo na direção certa. Já vou adiantar para você que está assistindo esse vídeo que com os R$80 que a gente tem, que a gente ganhou, eu vou estar diversificando entre duas ações que a gente já tem na nossa carteira. E aí, no total, a gente conseguiu comprar cerca de 14 ações com R$80. Dá ou não dá para fazer muita coisa? No caso, daria para comprar ainda mais ações com R$80, só que eu resolvi diversificar entre duas ações, uma que é um pouco mais cara, a outra que é um pouco mais barata, então dá sim para comprar muitas ações com R$80. A primeira delas que eu vou estar falando no vídeo para vocês é a Klabin. Arthur, você comprou dela no vídeo passado e não falou que bolhufas é essa. Você só falou assim, vou comprar da Klabin. E isso foi uma crítica interessante que eu recebi, porque eu realmente me esqueci de falar para vocês o que é a Klabin. Galera, a Klabin, ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e liderança na produção de embalagens de papel.
ela tem 21 fábricas no Brasil e uma na Argentina. Então assim, galera, a gente não está falando aqui de peixe pequeno, a gente está falando de uma empresa aqui gigante. Ela tem alguns fatores interessantes que eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. A primeira delas é que a receita líquida da Klabin, ela vem crescendo ao longo do tempo e não fica negativa em nenhum ano. Você vai ver desde 2016 até 2026, ela sempre tem um lucro, ela sempre tem um faturamento maior do que os seus gastos. Então, o lucro dela sempre vem crescendo ao longo dos anos. Uma vez ou outra ali dá uma caidinha, mas nada de tão relevante que vai dar um prejuízo multibilionário para a empresa, né? Inclusive, no ano de 2026, ela teve o lucro líquido de 561 milhões de reais. É muito dinheiro, né, gente? A gente tá falando aqui de investir 80 reais, tem cara aí ganhando 500 milhões. Pô. E bom, eu vou estar divulgando para vocês aqui do relatório gerencial. Pô, não é uma coisa de outro mundo, galera. Relatório gerencial é meio que apresentação de escola que sua professora pede para você. Fala assim, me fala sobre a Revolução Francesa. Aí você vai pegar a data, o que aconteceram, quem foram os principais organizadores, o motivo disso ter acontecido. Galera, é uma apresentação de PowerPoint, o relatório gerencial. Então, as empresas, né, divulgam isso com o intuito de chamar a atenção de investidores. Então, no relatório gerencial da Klabin vai mostrar alguns pontos muito positivos. O primeiro deles é que só no segundo trimestre, né, de 2026, a receita líquida foi de 5,2 bilhões de reais. A receita líquida em um trimestre. Bom, e o EBITDA ajustado foi de 2 bilhões. O EBITDA é quando você recebe seria basicamente o lucro antes de colocar ele no meio, taxações, impostos e outras coisas. Então, o EBITDA é meio que o bruto do faturamento, antes de chegar no lucro bruto. Então, o EBITDA seria isso. Bom, o retorno aos acionistas, ela paga cerca de 278 milhões. Cerca, no caso de 14% do EBITDA obtido para os acionistas. Ela está com um dividend yield de 5,3%, que não mudou muito desde 2025, porque tanto em 2025 quanto em 2026 o dividend yield dela é de 5,3%. O que é dividend yield? É só você traduzir a palavra dividendo por ano. Ela te paga 5,3% ao ano de dividendo. Só que você tem que lembrar de uma coisa, a gente não está falando de fundo imobiliário, a gente está falando sobre ações. Ações que tendem a te pagar muito mais com a valorização do que propriamente com a sua distribuição de capital. Bom, ela tem também um termômetro de mercado. Achei interessante colocar aqui no vídeo, porque vai mostrar basicamente quais são os produtos que ela mais comercializa. Então vai ter a celulose, papel, embalagens, e vai mostrar ali mais ou menos como se fosse num termômetro, se tá bom, se tá ruim, a busca, né, como é que chama? Demanda em relação aos produtos dela. Então a gente vai ter ali que a demanda do mercado está sempre pro ok, né, do mediano pro bom. Não é uma empresa que está tão ruim assim em relação à demanda, só pelo fato dela ser a maior, já dá um pouco da credibilidade nisso. O volume de vendas está muito mais pro positivo do que pro mediano. Você vai ver que ela tem um volume de vendas muito bom e os preços ali se mantêm estáveis. Então, em relação à concorrência, não deve mudar tanta coisa. A segunda ação, então, que a gente vai estar investindo no vídeo de hoje, galera, é a do Banco do Brasil. Arthur, você não cansa de falar do Banco do Brasil, não? Você já investiu ela no vídeo passado, vai investir agora também. O que você está arrumando? Você está com alguma quedinha aí pelo Banco do Brasil? É um pouquinho diferente, galera, porque o Banco do Brasil, na verdade, ele está passando por uma fase muito ruim. Quando eu digo muito ruim, é muito ruim mesmo. Por quê? Ele está passando por problemas na área do agronegócio e está passando por dificuldades em relação aos empréstimos que ele fez. Então tem muita gente que não está pagando ele, o que resulta no resultado fraco para esse trimestre, né? Inclusive hoje, dia 12, saiu o relatório gerencial do Banco do Brasil, que deu um lucro líquido de 3,6 bilhões, que foi um resultado muito abaixo do que as pessoas estavam esperando, pelo fato de ser o Banco do Brasil. E aí você pode pensar, Arthur, o Banco do Brasil está ruim, não vou colocar o meu dinheiro porque senão eu vou quebrar junto com ele. Só que você tem que lembrar do seguinte, meu amigo, o Banco do Brasil é uma das empresas mais bem estruturadas que a gente tem no nosso amado Brasil. Então, o Banco do Brasil, ele é muito forte.
eu acredito que ele vai conseguir superar isso e ainda mais ele vai voltar com tudo. Então a gente pode aproveitar um pouco dessa queda, essa baixa, principalmente no preço das ações, para a gente estar investindo. Porque só da última balança até a balança que a gente teve agora no mês de agosto, a ação desvalorizou em 8%. Outro dado que também é muito interessante é que o lucro, né, que a gente estava falando, ele caiu em 53%. Aqui, ó, no primeiro trimestre de 2026, o lucro ajustado caiu 53% para 3,4 bilhões. E o ROI também, né, que é o retorno sobre investimento, esse negócio, também caiu muito. Então, o Banco do Brasil não está numa fase boa. Eu acredito que ele pode superar isso. Então, por isso que eu estou colocando meu dinheiro em busca de aproveitar essa oportunidade. Ficou assim, então, os nossos R$80 distribuídos entre essas duas ações, tá, galera? Primeiro, vamos falar do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente comprou duas ações, cada uma custando R$19,32. Então, no total, no Banco do Brasil, a gente investiu R$38,64. E na Klabin, a gente comprou 12 ações, cada uma custando R$3,50, resultando no total R$42. Então a gente investiu aqui R$80 num vídeo simples, de uma maneira muito fácil. E se você não entende como que você vai fazer para investir, fica comigo nesse canal. Eu tô ajeitando algumas coisas ali no meu computador para a gente poder investir juntos. Eu vou literalmente mostrar a tela do meu computador. Vou falar assim, ó, para você comprar você tem que apertar esse botão, tem que fazer isso e aquilo dali. Então, não se esquece de dar o like, se inscrever aqui nesse canal, porque eu tenho certeza que a sua vida financeira vai melhorar muito ao longo dos anos aí, se você de fato se comprometer, focar e colocar em prática o que você está aprendendo aqui. Mas então, pessoal, você aí pode estar pensando, pô, Arthur, você fala que investimento é de um jeito tão fácil, de um jeito tão simples. Será que é assim mesmo? Acompanha comigo nesse canal, porque nos próximos vídeos eu estou terminando de ajeitar ali algumas coisas no meu quarto por conta do computador, e eu vou literalmente mostrar a minha tela no computador e vou te mostrar passo a passo. Você tem que clicar aqui, fazer isso, fazer aquilo lá, para você comprar uma ação. Então, acompanha comigo, porque se você se comprometer, se você tiver foco, você vai mudar muito a sua realidade daqui a um tempo, se você pelo menos começar com R$80 ou menos ainda. O importante é você começar, fechou? Se inscreve, dá o like aqui no canal e não esquece, se você começou a investir, já deixa seu comentário aí para eu saber que a gente está, de fato, andando junto, fechou? Valeu, galera!